Nós sabemos que muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes não entendemos o propósito, mas depois passamos a ver que o trabalhar de Deus vai além do nosso entendimento, né? Às vezes nos desesperamos, nos afligimos e não entendemos na realidade o que está acontecendo, mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deu para entender? Todas as coisas, até as coisas ruins, porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele tem poder de transformar algo que seria ruim em algo que seja bom, em algo que seja bom para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. É por isso que eu sempre aconselho que você deve dizer: Senhor, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eu aceito a tua vontade. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e, por último, perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Então ela passa por fases: boa, agradável, né, e perfeita. Sempre a vontade de Deus, ela vai trazer a perfeição para a minha vida, para a tua vida e para a nossa vida. E de tudo devemos tirar lições. De tudo. Tudo. Nós devemos examinar todas as coisas. Paulo falou que nós devemos examinar e reter o que é bom. Vou dar um exemplo bem claro para você. O teu organismo, o meu organismo. O alimento, ele vai para o nosso estômago e ali, né, ele é digerido. E ali os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas que são necessárias para o nosso corpo vão para o sangue, e o sangue se encarrega de espalhar para cada parte do corpo. E aquilo que não se aproveita, é uma palavra até não muito legal, mas é a verdade, nós evacuamos depois, lançamos fora. O próprio organismo lança fora. Quem está entendendo? Assim tem que ser na tua vida. Você tem que aprender a conviver com pessoas boas e pessoas ruins. Você tem que aprender a conviver com pessoas agradáveis e desagradáveis. Nós vivemos em um mundo com pessoas que pensam diferentes, são educadas diferentes, às vezes com culturas diferentes, costumes diferentes. Então é natural que muitas das vezes a pessoa venha discordar de você, do teu ponto de vista. Você pode ver que em uma eleição, todos os candidatos, eles têm votos, sim ou não? Tem o candidato que eu não voto nele nem que me pague, mas tem pessoa que vota. É verdade ou não é? Sim ou não? Tem pessoa que vota. Por quê? A opinião daquela pessoa é diferente da minha. Nós não somos todos iguais. E eu vou dizer algo para você: até no mundo cristão existe muita divergência. Divergência doutrinária. Sim ou não? Uns pensam de um jeito e querem viver daquele jeito. Outros pensam de um jeito e querem viver daquele jeito. Mas nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Alguém assistiu o programa de televisão hoje? Alguém assistiu? Se você assistiu, você viu que eu falei de uma diferença entre batismo, né? Tem os irmãos unicistas. Quem são os irmãos unicistas? Batizam só em nome de Jesus. Alguém já ouviu falar destes irmãos que batizam só no nome de Jesus?
E eles acham que o batismo certo é só no nome de Jesus. E tem nós, pentecostais, que cremos que o batismo é em nome do Pai, do Filho. Por que eles acreditam que o batismo tem que ser só em nome de Jesus? Por isso aqui, ó. Atos capítulo 2. Divergências doutrinárias. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Ok? Acharam? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então eles pegaram aqui que Pedro falou: vocês têm que ser batizados em nome de Jesus. Mas não quer dizer que na hora de batizar, Pedro batizava em nome de Jesus. É a mesma coisa que eu falo para vocês: olha, em nome de Jesus nós vamos ter o batismo no terceiro domingo. Deu para entender? É uma expressão, mas na hora do batismo eu não acredito que Pedro iria desobedecer uma ordem que Jesus deu. Qual foi a ordem que Jesus deu? Abre aí Mateus 28. Mateus 28, 19. Esta foi a ordem que Jesus deu. Ok? Ide. É a mesma coisa que Jesus diz lá em Marcos 16, 15. Ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Só que aqui Mateus ele coloca com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Está como aí? Letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Em nome do Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Está maiúsculo ou minúscula? Em nome de Jesus. E do Espírito Santo. Então o batismo é feito no nome de Jesus também, mas agregado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que nós realizamos. Agora eu vou te mostrar quem estava presente no batismo de Jesus, para Jesus dar esta ideia, dar esta ordem, perdão, não é ideia. Mateus capítulo 3, abre aí. Mateus capítulo 3. Versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Acharam? Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho, letra maiúscula, sim ou não? Este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Quem estava presente no batismo de Jesus? O Pai dizendo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. O Filho sendo batizado e o Espírito Santo vindo como pombo. Ok? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes em um propósito. Por isso que fala que é o Deus trino em um. Qual é o propósito dos três? A tua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Por isso que é 3 em 1. Esse 3 em 1 são três pessoas diferentes, porém em um único propósito: a salvação, transformação, libertação, regeneração e salvação do pecador. Então existe essa divergência.
esta divergência. E aí aqueles que batizam só no nome de Jesus por causa de Atos dos Apóstolos, eles acham que nós estamos errados. E aí muitos de nós acham que eles estão errados. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso é tão insignificante para Deus. Porque não adianta batizar no nome de Jesus e não ficar firme. Não adianta batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não ficar firme. O que vai salvar não é o batismo, é a perseverança. Deu para entender? E aí as pessoas querem colocar esse ponto doutrinário para confundir. Se alguém unicista chegar para você que foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles vão tentar te convencer de todo jeito a batizar de novo. Deu para entender? Agora, deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos que são unicistas e para nós que somos, nós que somos pentecostais e cremos na Trindade, Eu creio na Trindade, você crê? A maior prova que você é salvo não é que você foi batizado em nome de Jesus ou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. A maior prova que você é salvo é o Espírito Santo habitar dentro de você. Esta é a maior prova que eu sou salvo, que você é salvo e que nós somos salvos. É o Espírito Santo que está aqui, A Bíblia fala que Deus nos deu o penhor do seu Espírito. O que é penhor? Garantia. Sim ou não? Você vai fazer algo, você vai pegar algo, um exemplo, você vai alugar um carro. Isso aí é de plástico. Você vai alugar um carro na locadora. O que eles falam? Tem que deixar o penhor, que é a caução. Quem está entendendo? Você leva o carro, mas você deixa um penhor, que é a garantia que você dá por aquele carro. Deu para entender? Então penhor é garantia. Nós temos o penhor do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. A maior prova que você é salvo, que eu sou salvo, que um Deus tão grande veio morar em uma casa menor do que Ele, que sou eu, que é você, através do Espírito Santo. Vamos lá? Outro ponto que há discordância entre muitos, o sábado. Sim ou não? Nossos irmãos adventistas, eles guardam o sábado. Das 6 horas da tarde de hoje até 6 da manhã, eles não fazem nada, não cozinham, não lavam, não compram, não vendem, não recebem dinheiro, não pagam, não fazem nada. Esta é a visão que eles têm. Quem está entendendo? Esta é a visão que eles têm, porque eles dizem que nós temos que guardar o sábado. E a Bíblia diz, eu não estou lembrado do versículo agora, que uns fazem divisão entre dias e dias, entre festas, mas para Deus todos os dias são iguais. Deu para entender? Para Deus todos os dias são iguais. Então, o adventista, ele acha que ele vai ser salvo porque ele guarda o sábado. E quem não guarda o sábado não vai ser salvo. E por que nós não guardamos o sábado? Porque nós cremos que nós não somos salvos por guardar o sábado, ou domingo, ou a segunda, ou a terça, ou a quarta, a quinta, ou a sexta. Nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não é salvo pelo sábado, você é salvo pela graça. Deu para entender? Somos salvos pela graça do Senhor, e não por causa do dia do sábado. Jesus foi perseguido pelos judeus porque ele curava nos sábados, ele fazia milagre nos sábados. Os discípulos arrancavam espigas de milho no meio da caminhada, comiam no sábado. Eles falavam, não, mas não pode comer hoje, tem que ficar em jejum. Ei, eu fico em jejum o dia que eu quero. Sim ou não? Não tem um dia específico. O dia que eu tirar para ficar em jejum é o dia que eu tirei para Deus, e Ele vai receber.
Já pensou se você jejuar segunda-feira, Deus olhar para você: ei, não quero teu jejum não, só jejua sábado. Seria um Deus tirano, sim ou não? Impositor. Deus está olhando para a tua sinceridade e não para o dia que você tira para adorá-lo. Deu para entender? Outro ponto. Dos nossos irmãos da congregação cristã. Eu tenho parentes da congregação cristã. Alguém tem? Não? Eu tenho parentes da congregação cristã. As mulheres dizem que só pode orar com véu na cabeça, porque se não orar com véu na cabeça, Deus não vai receber oração, porque a mulher que ora sem o véu está orando descoberta. Deu para entender? Esta é a visão que eles receberam. Eles vão continuar orando com o véu na cabeça e nós vamos continuar orando sem o véu na cabeça. Deu para entender? Porque a fé que eles têm é que se elas tirarem o véu, Deus não responde, então deixa elas com o véu. E por que você, irmã, não coloca o véu na cabeça para orar? Porque nós cremos que a nossa cobertura não é um pedaço de pano. A cobertura da nossa cabeça se chama Cristo Jesus. A cobertura da nossa cabeça é o Senhor Jesus. Ele é a cobertura, Ele que cobre a nossa vida e não um pedaço de pano. Deu para entender? Talvez são coisas que você nunca ouviu, hoje Deus preparou para que você ouça e possa entender. Então existe muita divergência dentro do ponto de vista doutrinário. Tem igreja que fala que irmão não pode sentar junto com irmã. Sim ou não? Tem ou não tem? Aí gera um problema que você nem imagina. O esposo chega com a esposa na igreja. Aí o que é que, quando ele chega nesta igreja, o que é que os obreiros fazem? O senhor senta para lá e a senhora senta para cá. O marido fala: não, eu vou sentar com a minha esposa. Ou a esposa fala: não, eu vou sentar ao lado do meu marido. E aí eles falam: mas aqui não pode. Aqui não pode. Aqui é assim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que é casado, você que é casada, quando Deus olha do céu, Ele não vê como eu te vejo. Quando eu olho o esposo e a esposa, eu vejo duas pessoas. Quando Deus olha, Deus vê uma única pessoa. Porque nós somos um. Nós somos um. Quem está entendendo? Nós somos um. É assim que Deus vê. Uma única pessoa. Deu para entender? Agora o homem, ele vê duas pessoas, é por isso que ele quer que senta separado. Mas nós não somos uma só carne no casamento? Somos ou não somos? Somos uma só carne. Então quando Deus olha para você, para o teu esposo, para a tua esposa, Deus vê uma única pessoa. Uma única pessoa. Então não tem por que sentar separado. Se em Deus nós somos um, por que que dentro da igreja vão querer separar o marido e a esposa? É verdade ou não é? Então são coisas pequenas, pequeníssimas, que precisam ser esclarecidas em pontos divergentes de doutrinas. Outra coisa, tem igreja que o homem não pode usar barba nem bigode. Quem está entendendo? Eu conheço. Alguém conhece? Não pode usar barba nem bigode. Ok? E eles pegam o texto que quando José estava no cárcere, José, para se apresentar diante de Faraó, se barbeou. É esse texto que eles pegam, né?
Agora deixa eu te falar uma coisa: para o judeu, ter barba é honra. Para o judeu, ter barba é o quê? Honra. O judeu ele usa barba. Jesus tinha barba, João Batista tinha barba, Elias tinha barba e assim por diante. Para o judeu, ter barba é o quê? E para o egípcio, ter barba é nojento, porque vai comer suja. Deu para entender? Pode, por causa da praga de piolhos, né, que teve, pode ajuntar piolhos na barba e outras coisas. Para o egípcio, ter barba é nojento. Foi por isso que José teve que se barbear, não porque ele tinha que se apresentar como servo de Deus, porque era uma exigência do Egito e não do povo de Deus. Então, em muitas igrejas, não ter barba ou bigode não é exigência da palavra nem de Deus, é do Egito. Deu para entender? Então, irmãos, são divergências que estão aí e que muitas vezes você não sabe, você que está assistindo não sabe. Hoje você está tendo a oportunidade de saber, para que você veja que até dentro das igrejas tem diferença. Agora eu louvo a Deus, que Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, sim ou não? Que com todas essas diferenças doutrinárias, dentro de todas as igrejas tem pessoas salvas. Sabe por quê? Deus não vê o pensamento doutrinário, Deus não vê a visão doutrinária do homem, Deus vê o coração de adorador. Deus vê o coração de adorador, e dentro de todas as igrejas tem pessoa salva, porque a pessoa, ainda que ela esteja servindo esta doutrina ao qual ela está, ela ama a Deus sobre todas as coisas. Ela tem prazer de adorar a Deus, ela tem prazer de servir a Deus, ela tem prazer de louvar a Deus. Ela não está no culto só por estar, ela está porque ela ama a Deus sobre todas as coisas. Deu para entender? O que eu vou fazer, apóstolo? Não julgue ninguém. Deixe o irmãozinho com a revelação que ele recebeu, deixe a irmãzinha com a revelação que ele recebeu. Ore por ele, ore por ela. Para quê? Para que ele venha conhecer a verdade absoluta da palavra de Deus, porque a minha verdade não é absoluta, a tua verdade não é absoluta, mas o que está aqui na palavra é absoluta. E para que ele, no dia do arrebatamento, e nós também, no dia do arrebatamento, não sejamos reprovados, mas sejamos transformados, sejamos salvos, independente se você guarda o sábado ou não, independente se você usa o véu ou não, independente se senta separado ou não, independente se faz a barba ou deixa a barba, independente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou só em nome de Jesus. Que todos possam ser salvos, que todos possam alcançar a salvação que há em Cristo Jesus, porque Deus está olhando para o teu e para o meu e para o nosso coração. Fecha os teus olhos, ligue a tua mente com Deus e diga: eu quero te adorar, Senhor, acima de qualquer doutrina, acima de qualquer ensinamento. Eu quero te adorar, eu quero te servir em espírito e em verdade. Eu não te sirvo, Senhor, por aparência, eu te sirvo de corpo, alma e espírito, de coração, de intelecto. Eu te sirvo porque eu te amo.
Eu te sirvo porque eu amo a eternidade e eu quero estar contigo na eternidade para sempre. Salva-me, Senhor. Diga: salva-me, Senhor. Independente de doutrina do homem, salva-me, Senhor, e me conduza pelo teu Espírito a toda a verdade da tua palavra.